Você acha que conhece Ubatuba? Praias paradisíacas, caipirinhas na beira-mar, aquele visual de cartão postal que todo mundo já viu 1000 vezes no Instagram? Pois prepare-se para ter sua mente completamente explodida, porque hoje vamos revelar os segredos mais bizarros e extremos desta cidade que desafiam todas as leis da natureza que você aprendeu na escola. Antes de começarmos essa jornada alucinante, inscreva-se no canal Atlas Curioso e deixe seu like, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente sua percepção sobre esse pedacinho do litoral paulista. Sério, você nunca mais vai olhar para Ubatuba da mesma forma. Imagine só, uma cidade onde chove torrencialmente em uma praia, enquanto a praia ao lado está com um sol escaldante, onde ventos de 80 km por hora surgem do nada em dias aparentemente calmos, onde a temperatura pode variar de 15 graus a menos de 500 metros de distância. Parece ficção científica? Pois é exatamente isso que acontece em Ubatuba e a ciência ainda está tentando entender completamente essas feições. Vamos começar pelo mais impressionante, os microclimas extremos. Ubatuba possui nada menos que 47 microclimas diferentes em seus 683 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia tão absurda, é que a cidade inteira de São Paulo tem apenas 12 microclimas diferentes em uma área muito maior. Como isso é possível? A resposta está na geografia maluca desta região. A Serra do Mar literalmente despenca no oceano em Ubatuba, criando um labirinto de morros, vales, enseadas e ilhas que funcionam como verdadeiros laboratórios naturais de clima. Cada curva, cada elevação, cada depressão no terreno cria suas próprias regras atmosféricas. Na Praia do Félix, por exemplo, existe um fenômeno que os locais chamam de chuva fantasma. Durante os meses de verão, entre 14 e 16 horas, uma chuva torrencial despenca especificamente nesta praia, enquanto as praias vizinhas permanecem completamente secas. O mais bizarro, não existem nuvens visíveis no céu. A explicação científica envolve correntes de ar ascendentes que se formam devido ao aquecimento diferencial das rochas escuras da região, criando condensação instantânea em altitudes específicas. Mas isso é só o começo. Você já ouviu falar do vento fantasma da Ilha Anchieta? Trata-se de uma característica atmosférica tão estranha que os meteorologistas do mundo inteiro vêm estudando há décadas. Em dias de calmaria total, quando não há um sopro de vento em lugar nenhum, rajadas violentas de até 80 km por hora surgem do nada na região da antiga penitenciária da ilha, durando exatos 7 minutos e depois desaparecendo completamente. Os pescadores locais conhecem essas tendências há gerações e evoluíram até um sistema de previsão baseado no comportamento das gaivotas. Quando as aves começam a voar em círculos específicos ao redor da ilha, é sinal de que o vento fantasma está chegando. A ciência oficial ainda não conseguiu explicar completamente esta disfunção, mas teorias de envolvimento de correntes térmicas subterrâneas e campos magnéticos anômalos na região. E que tal falarmos das ondas de calor pontuais? Em pleno inverno, quando Ubatuba registra temperaturas amenas de 18 graus, existem pontos específicos da cidade onde as tabelas marcam absurdos 35 graus. Não estamos falando de diferenças sutis. São verdadeiras ilhas de calor que desafiam qualquer lógica climática. O local mais famoso é conhecido como Forno do Diabo, uma pequena enseada entre as praias do Tenório e Sununga. Mesmo em dias nublados e frios, esta área mantém temperaturas tropicais. Geólogos estudam o local e dizem existir atividades geotérmicas subterrâneas na região, com fontes termais naturais que aquecem tanto a água quanto o ar circundante. Mas você quer saber qual é o aspecto mais perturbador de todos? As chuvas coloridas de Ubatuba. Sim, você está certo. Durante certas épocas do ano, principalmente entre março e maio, chuvas com cores que variam do rosa ao verde esmeralda caem sobre pontos específicos da cidade. Essas chuvas coloridas não são produtos da sua imaginação, nem efeito de alguma substância alucinógena.
A explicação científica é ainda mais impressionante do que qualquer ficção. Durante a época de reprodução de certas microalgas marinhas, bilhões desses organismos microscópicos são lançados na atmosfera pelas ondas do mar. Quando se encontram com as nuvens de umidade, criam essas precipitações surreais que parecem saídas de um filme de fantasia. O mais fascinante é que cada cor indica um tipo diferente de microalga. Chuva rosa significa alta concentração de Noctiluca scintillans, uma espécie bioluminescente. Chuva verde indica a presença maciça de Alexandrium minutum. E quando chove com tons alaranjados? Prepare-se, porque isso significa que as temidas marés vermelhas estão chegando. Mas vamos falar de algo ainda mais perturbador: os redemoinhos terrestres de Ubatuba. Diferentes dos tornados tradicionais, essas ocorrências acontecem em dias completamente calmos, sem tempestades à vista. São colunas de ar que se formam espontaneamente, sugando folhas, areia e até pequenos objetos, criando verdadeiros furacões em miniatura, que duram entre 30 segundos e 2 minutos. O local onde isso acontece com mais frequência é a praia do Prumirim. Os moradores locais já se acostumaram tanto com as consequências que criaram até um sistema de apostas sobre quando o próximo redemoinho vai aparecer. A explicação científica envolve correntes de convecção extremamente localizadas, causadas pelo encontro de massas de ar com temperaturas extremamente diferentes. Agora, prepare-se para o aparecimento mais bizarro de todos: as ondas sísmicas fantasmas. Ubatuba não está localizado em nenhuma falha geológica conhecida. Não há atividade vulcânica na região, mas mesmo assim, os sismógrafos registram tremores regulares que não atingem nenhum terremoto real. Esses terremotos fantasmas acontecem sempre no mesmo horário, 3h47 da madrugada, e sempre com a mesma intensidade, 2.1 na escala Richter. O mais estranho é que ninguém sente esses tremores. Nem pessoas, nem animais reagem. Apenas os equipamentos científicos detectam essas ondas sísmicas misteriosas. Teorias conspiratórias à parte, geólogos acreditam que esses tremores são causados por movimentações de massas de água subterrâneas em cavernas ainda não mapeadas na região. Ubatuba possui um complexo sistema de cavernas submarinas que se estende por quilômetros abaixo da cidade, e o movimento das marés pode estar causando essas vibrações regulares. Falando em água, você sabia que Ubatuba possui praias com temperaturas da água completamente anômalas? Na Praia da Almada, a água do mar mantém uma temperatura constante de 28 graus durante todo o ano, mesmo no auge do inverno. Enquanto isso, a apenas 800 metros de distância, na Praia do Lamberto, a água nunca passa dos 16 graus, mesmo no verão mais escaldante. A explicação está nas correntes marítimas subterrâneas. Ubatuba está localizada no encontro de 3 correntes oceânicas diferentes: a corrente do Brasil, quente, a corrente das Malvinas, fria, e uma terceira corrente, ainda não oficialmente catalogada, que os oceanógrafos chamam de corrente fantasma. Esta corrente misteriosa aparece e desaparece sem padrão aparente, alterando significativamente a temperatura da água em diferentes pontos da costa. Quando ela está ativada, pode fazer a temperatura da água variar até 12 graus em distâncias de poucos metros. Mas o que mais intriga os cientistas do mundo inteiro são as auroras tropicais de Ubatuba. Sim, você leu certo. Auroras boreais em pleno trópico. Durante certas noites do ano, principalmente entre junho e agosto, luzes esverdeadas e azuladas dançam no céu de Ubatuba, criando um espetáculo que deveria ser impossível nesta latitude. Diferentes das auroras polares, que são causadas por partículas solares interagindo com o campo magnético terrestre, as auroras de Ubatuba têm origem completamente diferente. Elas são causadas pela ionização de gases atmosféricos devido à alta concentração de minerais radioativos naturais presentes nas rochas da Serra do Mar. Esses minerais
principalmente tório e urânio, em concentrações baixas mas suficientes, criam campos eletromagnéticos que, em condições específicas, ionizam o ar e produzem essas luzes fantasmagóricas. A manifestação é tão rara que foi documentada cientificamente apenas 23 vezes nos últimos 50 anos. E não para por aí. Ubatuba também é palco de um dos aspectos acústicos mais estranhos do planeta: os sussurros da mata. Em certas noites, principalmente durante a lua nova, os moradores relatam ouvir vozes humanas sussurrando na Mata Atlântica, mesmo em áreas completamente desabitadas. Antes que você pense que isso é folclore local ou imaginação de quem passou tempo demais no sol, saiba que esses sussurros da mata foram gravados por acústicos da USP durante 3 anos consecutivos. O que descobriu foi ainda mais perturbador que qualquer explicação sobrenatural. A Mata Atlântica de Ubatuba possui uma densidade de vegetação tão específica que cria câmaras de ressonância natural. Sons produzidos a quilômetros de distância, conversas de pescadores, motores de barcos, até mesmo diálogos de programas de TV são capturados, amplificados e distorcidos pela vegetação, até chegando a áreas remotas da mata como sussurros fantasmagóricos. O mais impressionante é que essas características acústicas são tão precisas que os pesquisadores conseguem mapear a origem exata dos sons. Uma conversa sussurrada na Praia do Félix pode ser ouvida claramente na trilha do Pico do Corcovado, a mais de 8 quilômetros de distância, graças a esse sistema natural de amplificação sonora. Mas vamos falar de algo que vai fazer você questionar tudo que sabe sobre física: as pedras flutuantes da Ilha das Couves. Sim, pedras que literalmente flutuam na água do mar, desafiando todas as leis da densidade que você aprendeu na escola. Essas rochas, encontradas apenas em uma pequena enseada da ilha, possuem uma composição mineral única no mundo. São formados por uma combinação de pedra pómez vulcânica antiga com incrustações de organismos marinhos fossilizados que criam bolsas de ar microscópicos. O resultado? Pedras com densidade menor que a água do mar, que flutuam como se fossem feitas de isopor. Geólogos estimam que essas formações tenham mais de 2 milhões de anos e sejam resultado da atividade vulcânica submarina que aconteceu quando esta região ainda estava completamente submersa. Hoje, apenas 47 exemplares dessas pedras flutuantes foram catalogados, tornando-os mais raros que os diamantes. Agora prepare-se para as ciências que mais desafiam a lógica: as marés invertidas de Ubatuba. Em certas épocas do ano, principalmente durante os equinócios, algumas praias da região experimentam marés que sobem quando deveriam descer e vice-versa, completamente fora de sincronia com o resto do litoral brasileiro. A Praia do Bonete é o local onde isso acontece de forma mais dramática. Enquanto todas as outras praias da região estão com maré baixa, o Bonete pode estar com maré alta, criando uma diferença de até 2 metros no nível da água em relação às praias vizinhas. Oceanógrafos documentaram que isso acontece devido a uma formação rochosa submersa que funciona como uma represa natural, alterando completamente o fluxo das marés nesta área específica. Mas o impacto mais perturbador de todos são as chuvas de peixe que acontecem em Ubatuba. Não é metáfora. Literalmente chovem peixes do céu, principalmente sardinhas e anchovas, em eventos que acontecem aproximadamente a cada 7 anos. A última chuva de peixe documentada aconteceu em 2019, quando milhares de sardinhas caíram do céu durante uma tempestade na região do Saco da Ribeira. Moradores filmaram o fenômeno, que durou cerca de 15 minutos e cobriu uma área de aproximadamente 2 km². A explicação científica envolve trumbas d'água marinhas extremamente poderosas que sugam cardumes inteiros do oceano e os transportam por quilômetros antes de despejá-los em terra firme.
O que torna o aspecto ainda mais bizarro é que os peixes chegam vivos ao solo, nadando desesperadamente em poças formadas pela chuva. Falando em vida marinha, Ubatuba também é palco de uma das ocorrências biológicas mais estranhas do planeta, as invasões de águas-vivas gigantes. A cada 11 anos, exatamente, milhões de águas-vivas da espécie Chrysaora sp, com diâmetros que podem chegar a 2 metros, invadem simultaneamente todas as praias de Ubatuba. Esse ciclo de 11 anos coincide perfeitamente com o ciclo solar, indicando que a atividade do Sol influencia diretamente o comportamento reprodutivo dessas criaturas. Durante essas invasões, que duram exatos 72 dias, é impossível entrar no mar em qualquer praia da região. O mais fascinante é que essas águas-vivas gigantes não existem em nenhum outro lugar do mundo durante os outros 10 anos do ciclo. Eles simplesmente desaparecem completamente dos oceanos, como se entrassem em uma dimensão paralela, retornando apenas para esse evento reprodutivo em Ubatuba. Os biólogos marinhos teorizam que essas criaturas passam uma década possivelmente alojadas em fossas abissais ainda não exploradas, em estado de hibernação profunda, surgindo apenas quando condições específicas de temperatura, salinidade e atividade solar se alinham perfeitamente. E que tal falarmos das ondas quadradas que aparecem esporadicamente na Praia do Lázaro? Esse fenômeno oceanográfico raro acontece quando duas correntes marítimas se encontram em ângulos perpendiculares, criando ondas que se movem em padrões geométricos perfeitos, formando quadrados na superfície do mar. Essas ondas quadradas são consideradas um dos eventos oceanográficos mais perigosos do mundo. Quando duas massas de água com diferentes temperaturas, salinidades e velocidades se encontram, cria um padrão de interferência que resulta nessas formações geométricas hipnotizantes. Mas aqui está o detalhe aterrorizante. Essas ondas podem levar embarcações para o fundo do mar em questão de segundos. Pescadores locais conhecem esse fenômeno natural há gerações e sinais específicos para alertar sobre sua presença. Quando as gaivotas começam a voar em formação triangular e os golfinhos desaparecem completamente da área, é sinal de que as ondas quadradas estão se formando. Mas agora vemos as aparências mais extremas e perturbadoras de todos. Aquele que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre a natureza. As tempestades de tempo de Ubatuba. Sim, você entendeu certo. Tempestades que alteram literalmente a percepção do tempo. Durante certas condições atmosféricas específicas, quando 3 frentes climáticas diferentes se encontram simultaneamente em Ubatuba, cria-se um campo eletromagnético tão intenso que afeta o funcionamento de relógios, celulares e qualquer dispositivo eletrônico de medição temporal. Pessoas que passam por essas tempestades de tempo relatam experiências surreais, conversas que aparentemente duraram horas, mas que na realidade duraram apenas minutos, ou atividades que sentiram como rápidas, mas que consumiram horas inteiras. Não é alucinação, é física quântica aplicada em escala meteorológica. Cientistas da NASA estudaram isso durante 5 anos e descobriram que os campos eletromagnéticos gerados são tão intensos que interferem na percepção neurológica humana do tempo. É como se Ubatuba se transformasse temporariamente em uma máquina do tempo natural. A última tempestade de tempo documentada aconteceu em dezembro de 2023, quando turistas relataram ter vivenciado um pôr-do-sol que durava 3 horas, enquanto câmeras de segurança mostravam que o evento durou apenas 47 minutos. Smartphones pararam de funcionar, GPS perderam sinal e bússolas giraram descontroladamente. Mas aqui está a revelação mais impactante de todas, aquela que prometi no início deste vídeo. Todos esses extremos não são coincidentes. Ubatuba está localizada sobre o que os geólogos chamam de anomalia magnética do Atlântico Sul.
uma região onde o campo magnético terrestre é 60% mais fraco que o normal. Essa anomalia magnética é responsável por criar condições perfeitas para que todas essas ocorrências impossíveis aconteçam. É como se Ubatuba fosse uma janela para outra dimensão da física, um lugar onde as leis naturais que convivemos são constantemente desafiadas e reescritas. E aqui está o dado mais assustador. Essa anomalia magnética está se expandindo. Satélites da Agência Espacial Europeia detectaram que ela cresce aproximadamente 20 km por ano. Em 50 anos, toda a costa sudeste do Brasil poderá estar sob influência dessa anomalia. Isso significa que os extremos que hoje são exclusivos de Ubatuba podem se espalhar por todo o litoral paulista e fluminense. Imagine, chuvas coloridas em Copacabana, ondas quadradas em Santos, tempestades de tempo no Guarujá. Mas talvez a pergunta mais importante não seja como esses resultados acontecem, mas por que eles estão se intensificando. Dados encontrados nos últimos 30 anos mostram que a frequência desses eventos extremos está triplicando. O que antes acontecia a cada década, agora acontece a cada 3 anos. E você, depois de descobrir todos esses segredos extremos de Ubatuba, ainda acha que conhece este lugar? Ou será que acabamos de abrir sua mente para a possibilidade de que nosso mundo seja muito mais misterioso e extraordinário do que jamais imaginamos? Deixe nos comentários quais dessas características mais te impressionaram. E se você já esteve em Ubatuba, vivenciou alguma experiência estranha que agora faz sentido? Obrigado por acompanhar essa jornada extrema pelo Atlas Curioso. Se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se, porque ainda temos muito mais mistérios para desvendarmos juntos.